Venham com a gente para essa correção. Nessa tarefa, nós estamos tratando de estatística básica, os conceitos iniciais, interpretação de gráficos, de tabelas, porcentagem, frequência absoluta, relativa, então os conceitos iniciais, que muitos de vocês até já têm. Então, a gente precisa apenas treinar essas habilidades. O exercício 48 começa nos apresentando essa tabela e uma pesquisa feita com 150 trabalhadores de uma empresa, onde a nossa variável aqui é o tempo de serviço de cada um. Então, tem alguns funcionários que estão na empresa há 1 ano, há 2, há 3, há 4, e alguns funcionários estão há 5 anos ou mais. E aí, nós temos algumas perguntinhas acerca dessa tabela, mas observem que essa tabela tem algumas variáveis. Então, antes de mais nada, a gente precisa determinar o valor de cada variável dessa para responder as perguntas com qualidade. Então, vamos lá. Frequência absoluta é a quantidade real de pessoas em cada período desse daí. Então, nós temos exatamente 45 pessoas que estão na empresa há 1 ano. A frequência relativa, ela está sendo dada em decimal aqui, de modo que o valor total equivale a 1. E essa coluna aqui nós temos a porcentagem, de modo que o total aqui equivale a 100%. Ok? Então, vamos lá. Como que a gente pode determinar as variáveis dessa tabela? Nós podemos fazer uma regra de 3, porque aqui nós temos grandezas proporcionais. E aí, em seguida, a gente vai fazer alguns cálculos mais rápidos. Ok? Então, aqui, ó, nós temos que 45 equivale a D. E 150, que é o valor total, equivale a 1. Então, aqui, observe, a gente vai multiplicar cruzado, porque são grandezas diretamente proporcionais. Então, vai ficar 150D, que é igual a 45 vezes 1. Então, nós vamos passar 150 dividindo. Então, nós temos que D é igual a 45 dividido por 150. Nós vamos fazer essa continha, 45 dividido por 150 é igual a 0,30. Daqui, pessoal, a gente também já tira a porcentagem, tá? Porque como a gente está numa grandeza em decimal, a gente só precisa multiplicar esse resultado aqui por 100, ou movimentar a vírgula 2 casas, que a gente encontra esse valor em porcentagem. Então, aqui, ó, nós já temos que a variável D é 0,30, ou simplesmente 0,3, e H equivale a 30%, tá bom? Bem, ó, da mesma maneira que a gente encontrou a variável D, pegando 45 dividido pelo 150, a gente também pode pegar o 48 e dividir pelo 150 para encontrar o valor de E, certo? Então, vamos lá. E é igual a 45 dividido por 150. Você vai fazer essa divisão, vai encontrar a frequência relativa em decimal. 45 não, perdão, né? 48. 48 dividido por 150 é igual a 0,32. Você vai apagar aqui essa variável, ela vale 0,32. Se em decimal é 0,32, em porcentagem é 32%. Certo? E agora, a gente já pode fazer alguns um pouquinho mais rápido. Dá uma olhada. Esse aqui é 20%. Então, em decimal, isso é 0,20. Já encontramos mais uma variável. Observa que é 0,16. Então, aqui é 16%. Tá bom? Ah, e agora? Como que a gente vai descobrir esse? Sendo que a gente tem as duas aqui, ó, que são variáveis. Como descobrir? Pessoal, olha aqui. A gente já tem quase todos os valores aqui, ó, para dar 100%. Então, a gente
pode somar todos aqui e ver o que falta, porque o J é exatamente o que falta nesse somatório aqui para dar 100, tá bom? Então, vamos lá. Então, 30 mais 32, 62. 62 mais o 20, 82. 82 com o 16 vai dar 98. Então, aqui só pode ser 2%. Porque se a gente chegou em 98, temos que chegar em 100. Então, isso aqui é 2%. Ok? E se eu sei a porcentagem, eu também sei a frequência aqui relativa e decimal, que vai ser igual a 0,02. Então, a gente já tem toda a frequência relativa pronta e toda a porcentagem pronta. Falta a gente descobrir essas 3 variáveis aqui, ó. Como que a gente vai fazer? Vai fazer a regra de 3. Bem, então vamos à nossa regra de 3, né? A equivale a 0,2, 0,20. E 150 equivale a 1. Vamos multiplicar cruzado. A vezes 1 é igual a A. E 150 vezes 0,20 é igual a 30. Só vocês efetuarem a multiplicação aí. Então, a gente já sabe o valor de A aqui, ó. A é igual a 30. Aqui é 30, a gente consegue descobrir o valor de B aqui. Observem que todos os valores na nossa tabela, eles são proporcionais, tá? Então, a gente pode fazer proporção entre os valores. Observe, aqui eu tenho 20 e aqui eu tenho 2, tá? Então, eu posso dividir aqui, ó. Se eu tenho 30, vou dividir por 10, da mesma maneira aqui, ó. 20 dividido por 10 deu 2. Eu posso pegar o 30 aqui também, dividir por 10, ou fazer a regra de 3, ficar mais fácil para você. Então, o 30 dividido por 10 aqui, vai ser igual a 3. Porque aqui é 10 vezes a mais. Tá? Então, do 2 para o 20, aqui vai ser do 3 para o 30. E se a gente fizer a regra de 3, olha como vai dar certinho. 30 vezes 2 vai dar 60. E se eu pegar o 3 vezes o 20, também dá 60. Todos os dados aqui eles são proporcionais, então a gente pode fazer essa regra de 3 no quaisquer deles. Aí eu quero que vocês observem outro detalhe aqui, ó. 16% equivale a C. E eu tenho aqui, ó, 32%, que equivale a 48. Pessoal, observe que 16 para 32 é o dobro. Então, quer dizer que aqui de 100 para 48 também vai ser o dobro. Então, vamos lá. Qual que é a metade de 48? É o 24. Então, aqui é 24. Certo? E aí, a gente tem toda a nossa tabela preenchida. E agora a gente vai verificar as perguntas, interpretá-las e responder a partir do que temos aqui. Bem, vejamos então as perguntas. Letra A. Qual é o valor de E mais F mais G? Letra B. Quantos funcionários estão há pelo menos 3 anos no atual emprego? Letra C. Qual é o valor de H mais K? E letra D. Se esse conjunto de dados fosse representado em um gráfico de setores, qual seria a medida aproximada do ângulo central do setor correspondente aos trabalhadores com 2 anos no emprego atual? Bem, então tudo que a gente precisa está na tabela já respondida. Então, vamos lá. E mais F mais G. Então, vai ser... Então, tá aqui, né? Então, vai ficar E mais F mais G, que vai ser 0,32 mais 0,20 mais 0,2, que é igual a 0,54. Em porcentagem, nós diríamos 54%. Pelo menos 3 anos. Quando a gente diz pelo menos, quer dizer que é no mínimo 3. Pode ser 4, 5 ou mais, mas no mínimo 3. Então, no mínimo 3, 30, 3 e o 24. 30 mais 3 mais 24 é igual a 57. Então, 57 funcionários estão há pelo menos 3 anos. Ou seja,
3 anos ou mais. E H mais K. H é o 30% e o K é o 16%, que é igual a 46%. E agora vamos à letra D. Muito bem, na letra D, a gente quer converter essa tabela num gráfico de setores, ou seja, um gráfico circular, também chamado de gráfico de pizza. E a gente quer saber qual é o valor do ângulo central para a parte do arco que vai representar os funcionários com tempo de 2 anos. Então, nós temos que esses funcionários equivalem a 48, e eles representam 32% de todos os funcionários, certo? Então, a gente vai utilizar essa proporção para relacionar com a circunferência, porque lá na circunferência, pessoal, nós temos que todos os trabalhadores que equivalem a 100% corresponde a 360 graus, certo? Então, a gente vai fazer o seguinte, ó. 100% de todos os trabalhadores é a circunferência inteira, equivale a 360 graus. E 32% dos funcionários corresponde ao período de 2 anos que a gente quer saber. Então, equivalem a X, que é o ângulo que a gente vai descobrir. E agora a gente vai multiplicar cruzado aqui. Então, vai ficar 100x igual a 32 vezes 360. Então, vai ficar x, que é igual a 32 vezes 360, dividido por 100. Então, x é igual a 0,32, se eu pegar aqui, ó, 32 dividido por 100. 0,32 vezes 360. Então, praticamente, ó, é fazer o quê? É pegar a frequência aqui decimal e multiplicar ela pelo arco total, que é de 360 graus. Então, essa multiplicação aqui vai dar aproximadamente 115. Então, esse é o valor do arco central correspondente a 48 funcionários, tá? 115 graus. 49. O gráfico ao lado ilustra o resultado de uma pesquisa sobre a aprovação da administração de prefeitos de uma cidade um ano após sua posse. Sabe-se que foram ouvidas 480 pessoas. A aprovação da administração, 25% reprovam e 75% reprovam. Aprovam. Lembrando que são 480 pessoas entrevistadas. Quantas pessoas aprovam a administração do prefeito? Na letra A. Quais as medidas dos ângulos dos setores desse gráfico? E letra C. Supondo que as mulheres representam 60% entre os que aprovam e 45% entre os que reprovam, determine a diferença entre o número de homens que aprovam e o número de homens que reprovam a administração desse prefeito. Muito bem. Então, nós temos que a quantidade total de pessoas entrevistadas foram 480, 25% reprovam e 75% aprovam, de acordo com o gráfico de setores que a gente viu. Então, quantas pessoas aprovam nessa administração? Que a gente tem a quantidade total de pessoas, que são 480, e isso em percentual. Então, quantas pessoas realmente, qual é a frequência absoluta de pessoas que aprovam? Então, vamos lá. Olha, nós temos que 100% são todas as pessoas entrevistadas, que equivalem a 480. E nós temos que 75% equivalem às que aprovam, que a gente está querendo descobrir. Então, vamos multiplicar cruzado. Então, vai ficar 100 vezes x é igual a 75 vezes 480. Então, nós temos aqui que x é igual a 75 vezes 480 dividido por 100. Então, nós temos que x é igual a 36.000 dividido por 100, que é igual a
360. Então, quantas pessoas aprovam a administração do prefeito dentro desses entrevistados? 360 pessoas aprovam. Como eram 480, quantos reprovam? Eu já vamos informar também isso. Quantos reprovam? Os 360. Vamos começar pelo 480. 480, que é o total, menos o 360. Então, quantos reprovam? 120. Responde aí no seu caderno. 360 pessoas aprovam a administração, 120 reprovam. Medida dos ângulos. Tá? Nós temos aí agora os ângulos, a representação foi dada em porcentagem. Mas e qual que é a medida desses arcos que nós temos aí? Também vamos fazer uma regra de 3. Nós temos o seguinte. 100% é a circunferência inteira. Ela equivale a 360 graus. E 75% equivale a x. Nós vamos descobrir quantos graus que 75 representa. Então, vai ficar x é igual a, multiplica 75 vezes o 360. E o resultado, nós vamos dividir por 100. Então, vai ficar x é igual, faz aí na sua calculadora, que eu vou fazer aqui. Vai ficar 27.000 dividido por 100, que é igual a 270 graus. Então, 270 graus é o que corresponde aos 75% das pessoas que aprovam. Então, como a gente só tem 2 arcos aí, então a gente pode fazer a diferença agora. Então, a gente tem 360, que é a circunferência toda, menos 270 graus, e nós temos 90 graus. É a outra medida, certo? Agora, esse outro problema aqui, ó. Qual a diferença entre homens que aprovam e homens que reprovam, sendo que a gente conhece o percentual de mulheres que aprovam e o percentual de mulheres que reprovam. Então, a gente vai descobrir os valores para as mulheres e depois a gente subtrai para encontrar os valores para os homens. 60% das mulheres aprovam. Então, é 60%, tá? Eu vou escrever ele assim, na forma decimal. Então, é 60 dividido pelo 100. 60% de quanto que aprovam? Quantas pessoas aprovam? 360 pessoas. Então, é 60 dividido por 100 vezes as 360 pessoas. Nós vamos descobrir quantas mulheres aprovam. E 45% das pessoas que reprovam são mulheres. Então, aqui vai ser 45% vezes quantas pessoas reprovam? 120 pessoas. Ok? E agora a gente vai fazer essa multiplicação aqui. 60 por 100 é a mesma coisa de 0,6 vezes 360, que vai dar 216. E 45 dividido por 100 é igual a 0,45 vezes 120, né? Fazendo essa multiplicação, nós temos 54. Então, olha, das pessoas que aprovam, nós temos que 216 são mulheres. Então, agora, quantos homens que nós temos? E os homens? Homens que aprovam. A gente viu que são 360 pessoas que aprovam. Menos as mulheres que a gente descobriu que são 216. Então, nós temos aqui 54.
E agora, mulheres, ou desculpa, mulheres não, homens que reprovam. Homens que reprovam. A quantidade de pessoas que reprovam, nós descobrimos que são 120 pessoas. E acabamos de descobrir que dessas, 54 são mulheres. Então, nós vamos pegar 120 menos 54, que é igual a 66. Então, aqui, essa quantidade de homens que aprovam e essa quantidade de homens que reprovam. Qual é a diferença? Que é o que o exercício pergunta. 144 menos 66, que é igual a 78. Então, essa é a diferença. Agora, o exercício de número 50. O gráfico abaixo apresenta o volume de água economizado em litros por segundo pela população da Grande São Paulo durante a crise hídrica iniciada em 2014. Então, nós temos aí um gráfico de barras que retrata o volume de água economizado na Grande São Paulo em litros por segundo nos meses de maio de 2014 até abril de 2015. São várias informações. Vamos às perguntas que a gente volta e coleta exatamente o que precisamos. Letra A. Qual é a diferença entre o maior e o menor volume de água economizado por mês em litros por segundo em um período considerável? Então, a gente vai considerar aqui a barra mais alta, que é o maior volume, 6.200, em abril de 2015, e o menor valor, estamos aqui em julho de 2014, com 2.400. Então, esses valores serão considerados na letra A. Letra B. Considerando que o mês de abril tem 30 dias, determine o volume total de água economizado em abril de 2015. Então, nós temos aqui, abril de 2015, por segundo, foi economizado 6.200. A gente vai verificar isso para o mês todo. Letra C. Se um estudante tivesse que apresentar esse conjunto de dados usando outro gráfico, escolhido entre gráficos de setor ou de linhas, qual deles melhor o representaria? Por quê? Bem, nesse caso aqui, o gráfico ideal seria um gráfico de linhas. Por quê? Porque nós temos aqui duas grandezas relacionadas. A gente tem aqui o volume e o período. Então, como que é o volume no decorrer do tempo, o gráfico de setores não teria condições de representar bem essa situação. Então, vamos resolver. Com a letra A, né, é a diferença entre o menor e o maior valor. Então, 6.200 menos 2.400 é igual a 3.800 litros por segundo. Letra B. A letra B quer saber qual a quantidade total de água economizada no mês de abril, sendo que por segundo economizou-se 6.200 litros. Então, a gente tem que saber primeiro quantos segundos existem em 30 dias. Então, vamos lá. 30 dias vezes 24 horas de cada dia, vezes 60 minutos de cada hora, vezes 60 segundos de cada minuto, vezes 6.200, que foi o que economizou em cada minuto. Isso vai resultar para a gente esse número aqui, ó, 535.680.000 litros em todo o período do mês de abril de 2015. E na letra C, como a gente já disse, né, o gráfico ideal é o gráfico de linhas do exercício 51. De acordo com os resultados da pesquisa mensal de emprego, em setembro de 2015, o número de pessoas potencialmente ativas para exercer alguma atividade de trabalho nas 6 regiões metropolitanas, onde a pesquisa é realizada, Recife, Salvador, Belo Horizonte, Rio de Janeiro, São Paulo e Porto Alegre, foi estimado em 43,9 milhões.
Desses, 22,7 milhões de pessoas estão ocupadas. Então, nós temos aí um gráfico de setores que está relacionando a distribuição da população ocupada segundo as categorias de posição na ocupação. Então, nós temos pessoas no setor privado, pessoas que trabalham por conta própria, alguns que são empregadores, outros não remunerados de conta própria ou empregador, trabalhador doméstico e no setor público. E temos também dados mais específicos dos trabalhadores domésticos, que é o percentual com carteira assinada e o percentual sem carteira assinada. Então, vamos às perguntas para a gente procurar os dados que devem esconder. Considerando os gráficos anteriores, determine o número inteiro mais próximo da medida em graus do ângulo de setor correspondente à conta própria. Vamos observar aqui, ó, que conta própria é 19,5%. A gente vai precisar dessa informação. Letra B. O número de trabalhadores do setor privado nas 6 regiões metropolitanas onde a pesquisa foi realizada. Então, nós vamos precisar dessa informação aqui, ó, 58,3% de pessoas no setor privado. Letra C. Em relação ao total de pessoas ocupadas, o percentual aproximado dos trabalhadores domésticos que trabalham sem carteira assinada. Então, a gente precisa observar que os trabalhadores domésticos são 6,1% e sem a carteira assinada, 57%. Letra D, o número de trabalhadores domésticos nas 6 regiões metropolitanas. A gente já tem a informação em percentual aqui, que é de 6,1%, e a gente vai descobrir isso em relação a toda a população. E a diferença entre as medidas dos anos dos setores correspondentes aos trabalhadores domésticos, sem e com carteira assinada. Então, para isso, o nosso foco é esse setor aqui, onde tem 57 sem carteira e 43 com carteira. Agora que a gente já identificou os dados necessários, a gente vai para os cálculos. Então, na letra A gente já viu que lá no gráfico do setor é 19,5% da circunferência inteira, então é 19,5% de 360 graus. Então, nós vamos fazer essa conta aqui, 19,5%, ou seja, dividido por 100, vezes 360. Então, isso vai resultar em 0,195 vezes 360, que é aproximadamente 70,2 graus. Certo? Como pedir o valor aproximado, então, aproximadamente 70 graus. É o valor inteiro mais próximo que nós temos. Na letra D, a gente quer saber o pessoal que está lá no setor privado, né? Percentual de 58,3%. Do total de pessoas ocupadas, que é 22,7 milhões. Ou seja, 22 milhões e 700 mil pessoas. Quero saber 58,3% de 22 milhões. Então, vamos pegar 58,3 dividido por 100 vezes 22 milhões e 700 mil. Fazendo a divisão aqui, nós temos 0,583 vezes 22 milhões e 700 mil, que é igual a 13 milhões 234 mil e 100. Então, essa é a quantidade de pessoas no setor privado. Bem, qual o percentual de pessoas trabalhadoras domésticas que estão sem carteira assinada? Então, a gente tem que são 57% do pessoal de trabalho doméstico que não apresenta carteira assinada,
e sendo que toda a população, apenas 6,1% são empregados domésticos. Então, nós vamos calcular 57% de 6,1%, ou seja, 57 sobre 100 vezes 6,1 sobre 100. Então, nós vamos multiplicar aqui numerador por numerador e denominador por denominador, fazer a divisão, o resultado que a gente vai encontrar é 0,035. E multiplicado por 100 vai resultar 3,5% de toda a população, representa pessoas de carteira, pessoas trabalhadoras domésticas sem sua carteira assinada. E desses trabalhadores domésticos, que são 6,1%, qual é a quantidade de pessoas que faz parte desse grupo? Então, nós temos aqui 6,1% vezes 22,7 milhões, que é 22.700.000 pessoas. Isso é 0,061 vezes 22.700.000, que vai resultar 1.384.700 pessoas no grupo de trabalhadores domésticos. E para finalizar, na letra E, qual a diferença entre o ângulo do arco, que representa os empregados domésticos com carteira assinada e os sem carteira assinada? Então, nós temos que 57% não tem carteira assinada. Então, quanto que equivale 57% de 360 graus? Para a gente descobrir qual é o arco correspondente ao pessoal sem carteira. E 43% de 360 graus representa aqueles que têm a carteira assinada. Então, nós vamos pegar aqui 0,57 vezes 360, que vai resultar para a gente 205 graus, 7. E com carteira, 0,43 vezes 360 graus, que vai resultar 154,8 graus. E aí, como a gente quer a diferença, então a diferença será 205,7 menos 154,8, e resulta 50,4 graus. Ou, transformando esse 0,4 aqui para minutos, né? Então, nós temos 54 graus e 24 minutos. Muito obrigada, bons estudos para vocês e até a próxima correção.